Sou pessoal, bem-vindos ao meu canal e depois de um período muito estressante para mim, no qual eu quase não tive tempo para respirar, estamos aqui de volta com o canal e hoje eu decidi bem espontaneamente fazer um vídeo sobre as fases de Chevreul, mais por curiosidade, para vocês saberem que existe e também porque eu acho que a gente tem que variar um pouco os temas aqui no canal também de vez em quando. Bom, as fases de Chevreul são fases intermetálicas, elas foram descobertas no ano de 1971 por Roger Chevreul e colegas em Rennes, na França. E essas são fases intermetálicas que têm a fórmula geral MnMO6X8. E o que nos diz essa fórmula? MO, claro, molibdênio. O X é um dos calcogênios, ou seja, o enxofre, o selênio ou o telúrio, mas não o oxigênio. O M é algum metal, ele pode ser monovalente, divalente ou trivalente. Então nós temos uma grande variedade de raios iônicos aí nessas fases. E o N é o quanto desse metal nós temos no nosso composto em questão. O N não precisa ser um número inteiro, ele pode ser, sei lá, 0,88. Ou seja, nós temos compostos não estequiométricos do tipo das fases de Chevreul. E por que essas fases são interessantes ou importantes? Elas foram muito investigadas nos anos de 1970 e 1980, porque alguns dos seus representantes são supercondutores. E nós ainda vamos falar mais desse aspecto ao longo do vídeo. Atualmente também se sabe que elas têm outras, as fases de Chevreul têm outras aplicações potenciais, como por exemplo, como material catódico. Isso nós também vamos falar aí ao longo do vídeo. Talvez um pouco mais de informação sobre a nossa fórmula geral MnMO6X8. Ela nos permite uma grande variação dentro das fases de Chevreul, tanto que mais de 100 compostos dessa classe foram sintetizados até o presente momento. Principalmente o metal M é objeto da nossa variação. Como eu já mencionei, nós podemos pegar metais monovalentes, divalentes ou trivalentes, e especialmente as diferenças do raio iônico vão proporcionar também muitas diferenças nas características dessas fases. Então, como exemplos de um pouco maiores, os raios iônicos, nós temos os lantanídeos, nós também temos, então, como divalentes, por exemplo, o chumbo ou os alcalinos terrosos, como monovalentes, os alcalinos, entre outros. Então, isso aí nos proporciona uma grande variedade. O X nós também podemos variar, ou seja, os calcogênios nós podemos substituir geralmente com halogênios. Isso também provoca algumas diferenças nas características das nossas fases e nem mesmo o molibdênio precisa estar lá. Nós podemos substituir o molibdênio parcialmente através de outros metais como o nióbio ou o tântalo. Mas o que todas essas fases têm em comum é a estrutura, apesar de que nós temos, enfim, uma grande diferença na composição das fases. A estrutura é o que liga todo esse grupo, e é isso que nós vamos olhar agora. A estrutura das fases de Chevreul é provavelmente uma das características mais interessantes dessas fases. Nessa estrutura nós temos um octaedro feito a partir de 6 átomos de molibdênio, rodeado por uma espécie de jaula ou um cubo feito a partir de 8 átomos de calcogênios. E essa unidade nós chamamos de cluster. Quando nós ligamos os nossos clusters, surgem na estrutura espaços vazios, que são os espaços ocupados pelos nossos cátions metálicos, e o sistema como um todo é descrito como um sistema romboédrico, que é basicamente um sistema hexagonal, só muda o eixo de simetria, que no nosso caso é um threefold axis. Então nós vamos olhar uma imagem agora que eu encontrei na literatura, que descreve de maneira geral como é essa estrutura. E como vocês podem ver, no centro nós temos o nosso octaedro de molibdênio, rodeado pela nossa jaula, pelo nosso cubo de calcogênios. Nem o cubo, nem o octaedro são perfeitos, de maneira que nós temos no nosso cluster não diferentes tipos de ligação, mas diferentes distâncias entre os átomos de molibdênio. E como vocês também podem ver nessa imagem, o nosso cluster não é perfeitamente alinhado com os demais cátions metálicos, e sim, ele tem um giro
de mais ou menos 25 graus ao redor desse eixo de simetria threefold axis. Então, é geralmente sempre assim. Pode haver um pouco de distorções, mas essa é a nossa estrutura geral. Isso foi basicamente apenas uma unidade de cluster. Agora vamos ver como isso tudo se liga no conjunto. Para isso eu trouxe mais uma imagem da literatura. Como vocês podem ver, isso é uma espécie de camada das nossas fases de Chevreul. Nós vemos 4 unidades de cluster interligadas entre si, e através da ligação delas surgem 3 tipos de espaços vazios, o número 1, o número 2 e o número 3. O número 1 é o maior deles. Ele surge através da ligação de 8 clusters diferentes, e sendo o maior dos espaços vazios, ele que vai acomodar os maiores cátions, por exemplo, os lantanídeos. Mas se você tem cátions menores, por exemplo, cobre, ou de maneira geral os outros metais 3D, eles podem ocupar parcialmente o espaço número 2, e assim você vai variando a composição, a fórmula geral da estrutura. Agora, sobre as características das nossas fases de Chevreul. De maneira óptica, não são muito espetaculares, são apenas pozinhos pretos, mas como eu já mencionei antes, muitos dos nossos representantes dessa classe são supercondutores, e alguns são muito bons supercondutores, com temperaturas críticas de até 15 Kelvin, e um campo magnético crítico de até 60 Tesla. O campo magnético crítico é basicamente o quanto de campo magnético o composto consegue aguentar sem perder a sua supercondutividade a 0 Kelvin. Então, para ter uma comparação, nós vamos pegar o NB3SN, que é um dos supercondutores mais famosos, também mais utilizados. Ele tem uma temperatura crítica que é de mais ou menos 18 Kelvin e um campo magnético crítico de 30 Tesla, mais ou menos, a 0 Kelvin. Então, como vocês podem perceber pela comparação, as nossas fases de Chevreul não são supercondutores ruins, e na época da descoberta dessas fases, elas foram realmente tratadas como supercondutores de alta temperatura, porque nós não tínhamos muito mais que 15 Kelvin. Como são essas fases em temperatura normal, geralmente são isoladores ou conduzem muito mal a corrente elétrica. E uma coisa interessante é que o ferromagnetismo já foi observado em alguns dos compostos dessas fases. Então, é muito interessante que nesse tipo de composto, com a variação de um ou outro metal, ou da composição, ou de qual calcogênio você usa, você pode obter qualquer coisa que você quer, né? Ferromagnetismo, supercondutores, semicondutores. Toda essa mistura, eu acho que faz esse um tema bastante interessante. A síntese das fases de Chevreul, não vou entrar muito em detalhe, mas você basicamente pega os elementos nas proporções corretas, mistura bem e coloca no forno, 800 graus Celsius a 1100 graus Celsius, deixa bastante tempo, pelo menos um dia, e daí tá pronto. O importante também é que se faça com argônio ou no vácuo, porque se entra oxigênio, isso aí estraga o composto e aí não dá certo. E por fim, que eu queria falar são as possíveis aplicações das nossas fases de Chevreul. Importante também notar que elas fazem muita coisa, mas geralmente se encontra um substituto melhor para elas, como no caso dos supercondutores, de maneira que essas fases viraram uma curiosidade, né? Dá para fazer muita coisa com elas, mas elas não são utilizadas no nosso dia a dia, digamos. Mas possíveis aplicações são como supercondutor, que eu já falei, como material catódico, que eu também já falei, pelo fato de que os nossos metais, nossos cátions metálicos podem ser substituídos, os nossos compostos podem aceitar novos cátions. Então, eu achei um papel científico que, na verdade, os caras conseguiram fazer uma bateria de lítio com uma dessas fases de Chevreul que continha cromo. E o cátodo realmente era uma das fases de Chevreul e funcionou. Mas não é utilizado no dia a dia pelo fato de que tem alternativas melhores.
Como catalisador, essas fases também podem ser utilizadas para algumas reações da química orgânica, por exemplo, a hidrodesulfurização do tiofeno. Daí você poderia pegar PbMO6S8. E nós também temos possíveis aplicações como materiais termoelétricos, que é você faz uma corrente elétrica a partir de uma diferença de temperatura que tem a ver com o efeito de Seebeck. Enfim, essas são possíveis aplicações. Como eu disse, as fases de Chevreul são mais curiosidade do que uma aplicação técnica, mas espero que vocês tenham gostado. Pelo vídeo de hoje ficamos por aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Agora nós vamos conseguir mais uma sequência de vários vídeos, porque, enfim, o período de estresse a princípio deu uma pausa aí. E acho que eu vou primeiro continuar com os elementos, mas também quero fazer um vídeo sobre o Prêmio Nobel desse ano, que foi sobre as baterias de lítio, que é um tema muito interessante, então acho que eu vou fazer ainda um vídeo sobre essas baterias. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau!